Olá, amigos, amigas e amigos Book Crushes. Aqui é o Renato para mais um vídeo do canal e hoje eu venho conversar com vocês sobre todas as minhas leituras de maio, junho e julho e que foram coisa pra caramba, só de livro físico. É isso aqui. Enfim, sentem que lá vem a história. Muito que bem, eu sem querer deixei acumular 3 meses de leitura para gravar esse wrap-up. Foi uma falha minha, eu sei, mas eu sei que vocês gostam de vídeo recheado, então uma coisa que esse vídeo vai ser com toda certeza é recheado. E olha, eu tenho coisa para falar sobre essas leituras. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que eu estou na antiga rede social chamada Twitter. Para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links, eu recebo uma pequena comissão e vocês já vão estar pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é a YouTube. Ok? Vamos parar de blá 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 e começar de fato com esse wrap-up, porque tem livro pra caramba pra compartilhar com vocês. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Muito que bem, a minha primeira leitura desse último trimestre, basicamente, foi Imperfeitos, da dupla Christina Laurie, lançado por aqui pela editora Faro Editorial. É um livro que tem bastante hype, né, no Book Twitter, no Book Talk, etc e tal. E ele vai contar a história da Olive, que é essa irmã gêmea que se considera muito azarada em comparação à própria irmã, que tem muita sorte em tudo na vida. Inclusive, ela conseguiu bancar todo o casamento dela com promoções, com sorteios e essas coisas. Só que no dia do próprio casamento, meio que as coisas viram de lugar por um dia e todo mundo tem uma intoxicação alimentar por conta do buffet de casamento que a irmã conseguiu, menos a própria Olive, porque a Olive ela não comeu os frutos do mar que estavam estragados. Então a irmã fala para ela ir no lugar dela na própria lua de mel, que também foi um outro sorteio que ela conseguiu ganhar, e a Olive meio que vai a contragosto, porque ela vai precisar se passar pela irmã, só que ela não vai sozinha, ela vai com o irmão do noivo, que é o Ethan. É simplesmente um cara insuportável que a Olive não tolera de forma nenhuma, eles são enemies mesmos. Aí nós vamos acompanhar as férias de lua de mel desses dois para o Havaí, né? Tendo que fingir que é a irmã dela que está casada com o Ethan, que está fingindo que é o irmão dele. Enfim, basicamente esse é o ponto de partida de Imperfeitos. É uma história muito divertida, ele tem todo o humor da dupla Christina Laurie, com toda a certeza. Apesar de que sim, eu vi que elas meio que tentaram encaixar ali no arquétipo das protagonistas da Elle Hazelwood, não tem como negar isso, é bem óbvio, porém tem toda a característica da dupla Christina Laurie com esse humor que elas têm e isso me cativou bastante, eu me diverti muito lendo essa história e eu dei 5 estrelas para Imperfeitos e eu quero ler outras coisas da dupla, com toda certeza, porque faz bastante tempo que eu não leio e eu quero ler as outras coisas que elas vêm publicando ultimamente. Depois eu peguei para ler essa duologia de mangás que totalmente fora da caixinha, mas que eu me diverti bastante. Eu tô falando de Dick Fight Aslan, da Ribonike, lançado nos Estados Unidos pela editora Sublime. Infelizmente, essa série não chegou aqui no Brasil e ela é voltada para o público mais 18. Aqui a gente vai conhecer um arquipélago onde de 4 em 4 anos existe uma competição para descobrir quem vai ser o próximo rei. Os candidatos para serem esse próximo rei são representantes de cada uma dessas ilhas, porém a forma como eles decidem esse rei, a disputa, não é por votação, é por um duelo, e nesse duelo eles basicamente vão usar as próprias espadas para decidirem quem é o vencedor. Vocês já perceberam, né? Qual a espada que eles vão usar.
Essa é a sinopse de Dick Fight Aslan. É uma coisa extremamente farofada, mas ao mesmo tempo extremamente genial. Já nesse primeiro volume aqui, a gente vai ter toda a resolução desse torneio e etc e tal. E é muito divertido ao mesmo tempo em que Rebonaik constrói toda uma mitologia para o seu arquipélago, para essa população. Eu achei isso sensacional e, enfim... É uma farofa, mas é uma farofa das boas. Eu dei 5 estrelas para o primeiro volume. E logo em seguida eu li o volume 2. E aqui não vai ter foco no torneio. Muito pelo contrário. Aqui a gente vai ter foco nos casais formados pelo torneio. Exceto o protagonista. Porque o protagonista ele tem um relacionamento anterior ao torneio, porque ele foi estudar fora do arquipélago, ele foi estudar no Reino Unido. E no Reino Unido ele acaba conhecendo seu colega de quarto e eles meio que sentem uma atração ali, só que o Harto, que é esse personagem, ele não pode se envolver com ninguém até participar de fato do Dick Fight Aslan, do torneio. Mas aí a forma que ele e o Matthew encontram meio que de burlar essa regra é que eles vão se tornar parceiros de treinamento até acontecer o próprio torneio em si. E o que seria o treinamento, né? Pois é, vocês já entenderam. Enfim. Eu gostei muito porque aqui, de fato, aprofunda os personagens em si, né? Não só o Arthur como o Matthew, mas como todos os outros participantes do torneio, esse arquipélago. E eles são muito carismáticos, eles sustentam de verdade esse mangá e foi divertidíssimo. Eu também dei 5 estrelas. E é uma pena dessa série não ter sido trazida aqui pro Brasil, apesar de eu achar que tem totalmente a cara da New Pop. Pois é. Em seguida foi a minha vez de reler Nick and Charlie, de Alice Oseman, mas na verdade eu não li a minha edição em inglês, eu reli essa história através do audiobook que eu recebi do grupo Companhia das Letras, que tem a narração da própria dupla de dubladores da série Heartstopper, e também acompanhando pelo e-book que eu peguei lá no NetGalley. Enfim, a história de Nick e Charlie, uma novela de Heartstopper, vai contar com os dois personagens próximos de se formarem no ensino médio. Na verdade, o Nick está se formando no ensino médio e o Charlie vai ter mais um ano estudando no ensino médio. O Nick vai para outra cidade por conta da faculdade e por conta dessa distância que vai acontecer entre os dois durante um ano, eles vão ter a sua primeira grande briga, praticamente. E esse é o ponto de partida da história. Enfim, é muito, 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 muito fofinho essa história. Você tem que ver, obviamente, pela óptica adolescente dos dois, do que essa distância pode, né, trazer para o relacionamento deles. Mas ainda assim é uma história de Heartstopper, ainda assim é uma história que aquece seu coração. E a narração dos dubladores para a história é sensacional, porque é como se nós estivéssemos escutando um episódio da série, sabe? Ficou muito bem feito, com toda certeza, e reencontrar essa história através do audiobook foi sensacional. E eu dei 5 estrelas, é claro, eu não preciso nem me desenvolver muito por aqui, não é mesmo? Em seguida foi a minha vez de conhecer a novela Pôr do Sol. E essa história aqui vai ser voltada para um público mais 18. Nós vamos acompanhar a história de dois vizinhos, que é o Caio e o Vinícius. Eles vão passar o ano novo nessa casa de praia junto com a família deles. Eles vão ter que dividir o mesmo quarto. E por conta disso, né, eles vão acabar se aproximando bastante, já que desde o começo o Caio ele já tem um interesse ali pelo vizinho, pelo Vinícius. Porém, eles não se conheciam. O Caio nunca teve coragem de chegar no Vinícius, etc e tal. E essa aproximação, por conta do ano novo, vai transformar o relacionamento dos dois durante esse período na casa de praia da família do Vinícius. Enfim, é uma história muito, muito, muito fofinha, com toda certeza. É aquele típico, os opostos se atraem, né? Porque o Caio tem uma personalidade completamente diferente do Vinícius. Vai ser uma história mais 18, como eu falei pra vocês, e tem todo esse toque acalorado do verão, com toda certeza. Eu gostei muito, muito, muito de ler Pôr do Sol, e com certeza eu quero ler outras coisas do LeBron Carter, que eu já tenho aqui no meu Kindle, só pra vocês terem noção, e eu dei 4,5 estrelas para Pôr do Sol. Enfim, fica aqui a minha recomendação de verdade para essa história do LeBron Carter. Logo em seguida foi a minha vez de ler mais um favorito desse ano de 2023 e que também é uma leitura nacional. Eu tô falando de Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos, lançado aqui no Brasil
pela editora Nasce. Esse é o livro mais recente do Vinícius Grossos e é a segunda história que eu leio do autor e simplesmente me encantou do começo ao fim. Aqui nós vamos conhecer esses dois popstars que são rivalizados pela mídia, que são o Ben e o Theo. O Ben, ele é um astro pop que trabalha bastante com a sua própria sensualidade, com a sua própria sexualidade, e o Theo já é visto mais como um príncipezinho. E o Ben se ressente bastante da forma como a mídia e até como o público trata diferente dele. E ele é uma pessoa que gosta bastante de holofote. Tanto que nesse festival que vai acontecer, que é o Pop in Rio, conta do próprio ego do Ben. O Theo meio que vai passar o lugar dele e vai fechar essa apresentação onde eles estão em conjunto. E por conta disso, acabar discutindo e brigando. E isso vai vir a público. E meio que para tentar conter os danos, os empresários e a gravadora deles vai obrigá-los a passarem uma semana em um hotel para comporem uma música para lançarem um single em conjunto e mostrar que, olha, nós somos amiguinhos, né? Porém, essa convivência forçada vai levar os dois a verem o que um sente pelo outro, porque o Ben não sente apenas ranço pelo Theo, ele sente também tesão, óbvio tesão. Mas existem outras N questões que os dois precisam trabalhar além dessa atração óbvia e sério. Sério, que história divertidíssima que Vinícius Grossos contou aqui. Eu fiquei completamente apaixonado, se tornou favorito. Eu li isso aqui, gente, em 24 horas praticamente, porque eu fiquei vidrado de verdade nesses personagens. Eu amei, amei, amei e recomendo de verdade Uma Canção de Amor e Ódio, tanto que se tornou um dos meus favoritos desse ano de 2023. Em seguida, foi a vez de ler mais uma história do Cássio Cipriano, que ele lançou nesse ano de 2023, e eu estou falando de Scary Boys, O Amor Está na Pista. E ela vai se passar todinha nos anos 2000, aí por volta de 2005, 2006, e nós vamos acompanhar esses dois amigos que são emos e são abertamente gays, e um deles vai ter que fazer uma dupla na aula de inglês com um dos skatistas da turma, que é o Vitinho. Só que o que ele não sabe é que o Vitinho, desde muito jovem, é muito ligado nele, é muito apaixonado nele. Em seguida, né, a história do Caio e do Vitinho, nós temos também a história do Aurélio com o Bruno Cabeção. O Bruno Cabeção é o melhor amigo do Vitinho, o Aurélio é o melhor amigo emo do Caio, e o Bruno Cabeção meio que pegava no pé por conta das roupas que eles usavam, da cor do cabelo. Só que, assim como todos os outros três, ele tá no armário. E essa aproximação que ele vai ter com o Aurélio vai obrigá-lo a se ver, né? A quem ele é. Enfim, eu gostei muito, me surpreendi muito com Scary Boys, com toda certeza. Eu estava um pouco reticente justamente por ser o primeiro jovem adulto do Cássio Cipriano e a gente ter uma relação já antiga com as histórias adultas do autor, mas eu gostei de verdade, eu amei, eu também li essa história praticamente em 24 horas. Vai ter uma continuação, o próprio final deixa isso bem claro para o leitor que vai ter uma continuação. Eu estou muito empolgado para que essa continuação saia logo. Enfim, foi outra surpresa desse último trimestre que eu recomendo para vocês e ó, totalmente Chef Kiss. Daí, minha última leitura de junho foi o primeiro volume de The Titan's Brides, roteirizado e ilustrado pela Itsuki e lançado nos Estados Unidos pela editora Seven Seas. Aqui nós vamos conhecer o Koichi, que está saindo do ensino médio para a faculdade, que vai acabar sendo teletransportado para um outro mundo onde existem criaturas mágicas como gigantes, e ali ele vai conhecer o príncipe Kaios, que é o regente, né, do povo dos gigantes, que está em busca da sua noiva prometida e que faz um ritual ali de invocação, e quem acaba sendo invocado nesse ritual é justamente o Koichi. E basicamente esse é o ponto de partida da história de The Titan's Brides. E esse é um dos pontapés mais farofados que a gente vai encontrar na literatura boys love, com toda a certeza. Eu me diverti bastante com esse primeiro volume. As ilustrações de Itsuki são ótimas de verdade. Assim, é muito bem organizado nas páginas. Porém, esse primeiro volume ele me decepcionou um pouquinho porque a velocidade com que Itsuki conta esse começo da história é muito grande. Ela vai na velocidade 5, ela não deixa a gente respirar de forma alguma, então parece que a história aqui, nesse volume aqui, está muito apressada. E isso acabou me decepcionando um pouco. Isso acabou tirando uma estrela de The Titan's Brides pra mim. Porém, logo em julho, eu continuei a série e vocês vão ver que a minha opinião mudou um pouco. Já aqui no volume 2 de The Titan's Brides, ela realmente dá um tempo para o leitor respirar entre um acontecimento e outro. Ela consegue desenvolver melhor os personagens, ela consegue aprofundar mais a sua mitologia, o seu universo mágico, até a invocação ela consegue desenvolver mais, e o sentimento do Koichi ali
nesse mundo paralelo, enquanto ele ainda tem várias questões para resolver na Terra e que ele não conseguiu resolver porque ele foi tragado de uma hora para outra para outro universo. Enfim, esse volume aqui realmente mostrou todo o potencial que eu esperava da série lá no primeiro volume, e aqui eu realmente fiquei plenamente satisfeito com o que Itsuki fez, tanto que assim, tiveram até algumas passagens com relação ao Koichi e à história da própria família, que chegaram a me emocionar, sabe? E eu gostei de me importar, de ter tempo de me importar com os personagens, sabe? Gostei de realmente estar ali tragado pela história e não ver tudo acontecendo na velocidade 5. Enfim, tanto o primeiro volume quanto o segundo volume, eles são mais 18. Já dá pra perceber pelas capas, não é mesmo? Mas pela construção de mundo, pelos personagens, vale a pena passar pelo primeiro volume, que com certeza é mais fraco, e né, ser levado a partir do segundo volume, que é sensacional, e eu amei de verdade essa história. E agora em agosto, com certeza, eu vou ler o terceiro volume, sem pensar duas vezes. Então, em julho, eu li 3 histórias do Érico Venâncio, desse autor nacional que eu conheci através de O Marido da Minha Amante, que eu li no finalzinho de 2021, e O Natal de Will e Raul, que eu li no começo de 2022, que é essa duologia, basicamente, e que me surpreendeu bastante pela forma como o Érico Venâncio levou tudo. E eu peguei essas 3 histórias que eu já tinha guardadas há algum tempo, foi uma experiência, como vocês puderam ver no nosso último vlog. E o amigo João, esse conto a gente vai ter esse protagonista onde vai conhecer um antigo amigo do próprio pai, que faleceu um pouco depois dele ter nascido. Os dois, né, o pai dele e o João eram colegas de trabalho e que eles tinham uma relação muito próxima e acabaram se afastando, obviamente, por conta do falecimento do pai dele. E ele se sente muito atraído por esse amigo do pai dele, pelo João. E ele vai passar um final de semana junto com o João na cidade onde o João mora, né? E essa atração vai ser aflorada e eles vão acabar tendo esse caso de um final de semana. E é uma história sobre age gap. E eu gostei muito do que o Érico Venâncio fez aqui, com toda certeza. Tá ali no nível de O Natal de Will e Raul. Porém, as outras duas histórias não foram exatamente aquilo que eu esperava. A segunda história que eu li do Érico foi O Segredo de Matias, onde nós vamos ter esses dois colegas de quarto tendo problemas. Um é hétero e o outro é gay. E por conta dos problemas de convivência dos dois, eles vão acabar partindo para a agressão. E nesse momento de agressão, o protagonista do livro, que é o hétero, vai descobrir que o Matias, que é o colega de quarto gay dele, ele tem tesão em apanhar. E esse é o ponto de partida da história. Enfim, eu não teria nenhum problema se a briga dos dois que levou de fato ao relacionamento deles não fosse tão violenta e tão problemática em vários níveis, tanto psicológico quanto em agressão verbal, até mesmo em agressão física. É algo muito feio, algo muito violento que acontece entre eles. Aí tudo bem, o Matias ele tem tesão em apanhar, só que fica tudo tão ali no limite, né, do concedido ou não, que eu acabei estranhando um pouco essa história, eu não consegui aproveitar ela 100%. Isso causou um estranhamento sim, apesar de que sim, é uma história muito bem escrita. O Érico Venâncio escreve muito bem. Eu dei 3 estrelas para esse conto único e exclusivamente pela narrativa do Érico Venâncio, mas o tema dela, essa coisa da agressão física e verbal e psicológica e a homofobia que o cara lança pro Matias em vários momentos aqui, foi meio... Não, obrigado. Não curti tanto assim, mas eu dei 3 estrelas por conta da narrativa do Érico Venâncio. Porém, o meu problema de verdade com o Érico Venâncio aconteceu em Doutor Alencar, que vai ser essa novela, onde nós vamos ter também Age Gap, e nós vamos acompanhar o relacionamento do Doutor Alencar com o Tito. Dr. Alencar, ele tem seus 50 e poucos anos e o Tito, ele vai fazer 18. É esse garoto que tem vários problemas familiares, ele abandonou a escola, ele tá trabalhando em uma oficina lavando carros e ele chega no Dr. Alencar por conta de um olheiro do Dr. Alencar. E toda a construção de relacionamento dos dois, né, que tecnicamente seria para compor a fantasia do Dead, na verdade soa extremamente problemática e com um pezinho ali em uma situação que eu não curti muito. Enfim, como eu falei pra vocês no vlog, se o Tito ele tivesse 25, seus 27, seus 30 anos, nada nessa história aqui teria me incomodado. Porém, ele é um garoto que está acabando de fazer 18 anos, ele está cheio de problemas, o Dr. Alencar é sim meio que uma boia salvação pra ele, então tudo aqui soa num relacionamento extremamente problemático, que essa situação do Dr. Alencar gostar tanto de garotos tão novinhos assim, deixa meio nojenta, sabe? Enfim, não gostei muito dessa história, eu não consegui nem avaliar. Tem uma continuação que se chama Tito, né? Mas eu, de fato, realmente não vou continuar essa história porque eu realmente
não consegui. Vamos deixar assim. Daí, minha penúltima leitura desse trimestre foi Os Garotos do Cemitério, de Aiden Thomas, lançado aqui no Brasil pela editora Galera. Nós vamos acompanhar o Yadriel, que é esse rapaz trans, que vive nessa comunidade mágica de bruxos, onde ele quer se provar perante a comunidade de que ele é sim digno de ser um bruxo. Porque na comunidade onde ele vive, as funções de um bruxo e as funções de uma bruxa são muito diferentes. E eles têm o dom de ver o fio da vida. E ele quer provar para o próprio pai, para a própria família, para a própria comunidade que sim, ele transacionou e sim, ele tem direito a ser um bruxo. No começo da história, o primo do Yadriel, o Miguel, ele acaba falecendo. Todo mundo consegue sentir isso, porque vai acontecer todo esse mistério do que aconteceu com o Miguel. E nisso, para ele provar para todo mundo que ele realmente é um bruxo capacitado, ele vai fazer o seu próprio ritual, se apresentando para a Senhora Morte. E nisso dele tentar, né, encontrar o que aconteceu com o espírito do Miguel, ele vai acabar invocando sem querer o Julian. E juntos os dois vão fazer meio que uma dupla para descobrir o que aconteceu com ele mesmo, com o Julian e também com o primo do Yadriel, o Miguel. Enfim, esse é o ponto de partida dos Garotos do Cemitério. Foi uma história que me pegou muito por conta dessa questão familiar, sabe? O Yadriel, ele acabou de perder a mãe, eles estão às vésperas do Dia dos Mortos, que é um dia super importante na cultura mexicana, e vai ser uma oportunidade dele ver a própria mãe. Enfim, tem várias questões aqui, como luto, como relacionamento familiar. Trouxe também um sentimento de nostalgia, porque acabei me lembrando bastante de A Mediadora com esse volume aqui, e foi sensacional, e eu super recomendo de verdade Os Garotos do Cemitério para quem quiser ler. Eis que a minha última leitura desse último trimestre foi um outro Boys Love, Friendship Lover, de Ohira Yu, lançado aqui no Brasil também pelo selo Pride da editora New Pop. Essa aqui vai ser uma história em volume único, onde nós vamos acompanhar esses dois colegas de trabalho. Um é o Nimura e o outro é o Shizuka. Nimura é um cara extremamente popular, extremamente bonitão, ele é gay e durante esses 3 anos, né, que eles se conhecem, ele é apaixonado pelo Shizuka, que não sabe muito bem falar com as pessoas. Só que o Shizuka, ele meio que quer começar a sair, ele quer conhecer pessoas, e isso deixa o Nimura um pouco enciumado. E ele meio que bola um plano ali para atrapalhar essa saída em grupo, aonde o Shizuka vai. Só que no fim da noite, ele percebe que ele não pode fazer isso para sempre, porque isso é um comportamento abusivo. Então ele decide se declarar para o melhor amigo dele. E o Shizuka, contra todas as possibilidades, né, já que até então ele era visto como um cara hétero, ele aceita namorar com o Nimura. Ele aceita passar por essa experiência, porque ele se importa de verdade com o Nimura. E esse é o ponto de partida de Friendship Lover, tanto o Nimura quanto o Shizuka se descobrindo nesse relacionamento. E esse é o ponto de partida de Friendship Lover. É uma coisa muito, muito adorável, com toda a certeza. A forma que Ohira Yu construiu o relacionamento desses dois nesse volume aqui foi sensacional e, sério, acho que foi o melhor Boys Love que eu li nesse ano de 2023. Só pra vocês terem noção. E eu dei 5 estrelas para Friendship Lover. Eu amei de verdade. E foi basicamente a minha última leitura desse trimestre que eu tenho para compartilhar com vocês. Muito que bem, pessoal, foi isso tudo que eu li no último trimestre. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso wrap-up recheado. Se gostaram, deixa aqui embaixo gostei, compartilhe em suas redes sociais, mostre para o YouTube que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes. Diga aqui embaixo nos comentários se já leram, se pretendem ler algum desses livros. Vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo de leituras do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.